E tem um ponto que eu queria trazer aqui, mais um trecho do Trump falando sobre as novas tarifas ao Brasil durante o discurso que ele fez ao Congresso. A gente tem um trechinho do vídeo aí separado para vocês. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. Então, eu achei interessante, Ju, que ele coloca a questão desse papo de cobrar tarifa como se ele fosse o grande promotor de uma guerra tarifária, e no fundo ele está fazendo o que é melhor para os interesses do americano, inclusive levando em consideração um framing, né, um contexto histórico. Que nem a galera fala, ele está puxando guerra contra a China. A China faz dumping com os Estados Unidos desde que eles começaram as zonas econômicas especiais. Marco, o Trump, ele veio de uma forma muito forte, né, com a eleição dele, ele conseguiu maioria no Senado, maioria na Câmara. É indiscutível que ele hoje representa esse retorno do bom senso. Eu acho que os Estados Unidos estavam já super cansados com a imposição da ideologia woke e gerou uma série de problemas nos Estados Unidos. A gente viu, inclusive, problema com tráfico aéreo, dentro do exército americano, seleção de pessoas despreparadas para ocuparem cargos estratégicos. Então, eles viveram isso na pele durante muito tempo, a imposição de uma agenda que gerou problemas para o país, e nós aqui no Brasil sofremos com essa agenda também. E estamos, vejo, distantes de diminuir o peso dessa agenda, porque o momento histórico do Brasil é bem diferente do momento histórico dos Estados Unidos. Pois bem, a campanha dele teve esse mote, foi por isso que ele ganhou a eleição. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, e eu digo a gente, nós que somos da direita, de uma direita conservadora, no meu caso, de uma direita liberal, de a gente não aplaudir tudo que venha do Trump só porque é do Trump. Então, essa questão das tarifas do comércio com os Estados Unidos, elas são bastante complexas, não é simplesmente uma questão de reciprocidade. E essa complexidade, por exemplo, já está gerando muito ruído dentro dos Estados Unidos, porque quando você tem o estabelecimento de um sistema de negócio em que transita bastante importação, toda essa cadeia de geração de produtos já levou em consideração esses custos, a dificuldade logística. Então, por exemplo, quando um país como o Brasil, que tem uma infraestrutura bem mais fraca do que a americana, que tem custos trabalhistas bem mais acentuados do que os dos Estados Unidos, que tem uma mão de obra muito menos produtiva do que a americana, por exemplo, e o nosso país coloca uma tarifa maior para a importação de um produto americano, quando comparado com a importação, com essa mesma tarifa nos Estados Unidos, para a importação do mesmo produto, a gente tem uma série de questões anteriores que precisam ser levadas em consideração também, e que isso já foi precificado dentro dos Estados Unidos. Então, uma montadora de carros nos Estados Unidos já levou isso em consideração ao decidir, por exemplo, importar o aço brasileiro e não comprar o aço americano. Então, eu temo que um conjunto de problemas decorrentes dessa paridade tarifária, dessa reciprocidade tarifária, que, como eu disse aqui, é muito mais complexo, não é uma relação assim, são dois países competindo de igual para igual, então eles têm que colocar a mesma tarifa. Não, tem muito mais coisa envolvida, que vai prejudicar o comércio dentro dos Estados Unidos, a produção industrial dentro dos Estados Unidos. E a gente sabe que, se os Estados Unidos começarem a experimentar um momento de declínio econômico, o apoio que hoje o Trump tem do eleitorado dele vai diminuir. E a queda da popularidade do Trump é muito perigosa.
Não é apenas para ele, mas é para todo o conjunto de pauta que nós aqui três, por exemplo, defendemos. Então, essa ideia que às vezes até meio infantil, como ele coloca, se eles colocaram contra a gente, então vamos colocar contra eles. Calma lá, tem um monte de coisa para ser levada em consideração. Ju, tem algumas questões, por exemplo, você citou vários problemas que são decorrentes da nossa gestão deslocada e esquerdalha, de esquerdopata, que ficou na máquina pública e está na burocracia do Estado brasileiro há décadas. Isso é um problema nosso para resolver. É um problema nosso, Marco, mas que, por exemplo, no preço do produto. Eu sei, mas de novo, quem mandou mas a gente a questão é que é mais vantajoso durante 16 anos, né? Certo, é mais vantajoso hoje para o americano comprar o aço brasileiro do que comprar o aço americano, e isso levou o aumento de produção nos Estados Unidos. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, pode ser um tiro no pé. Ele pode estar fazendo um discurso que bate ali no coração do americano, que ressoa esse sonho americano. Okay? Mas você tem já compromissos de empresas como a Amazon, Apple, de fazer investimentos bilionários nos Estados Unidos ao longo dos próximos 10 anos por conta dessas políticas. Inclusive, o Trump fez com o Milley, está construindo com o Milley um acordo de livre comércio bilateral entre eles. Quer dizer, Marco, se o Brasil quer entrar nessa toada, ele tem que... a reciprocidade é nesse sentido. Agora, se a gente quer estimular a nossa indústria, o nosso mercado interno, a nossa produtividade, a gente tem que começar a abrir mão dos debates imbecis que a gente faz com Erika Hilton e companhia de se 6x1 é viável ou não, e começar a pensar na flexibilização da CLT como um todo, e começar a pensar em diminuição do custo e da burocracia estatal na folha dos empregados, e tantos outros assuntos que encarecem a vida do empresário brasileiro. Não é nossa responsabilidade. O Trump não tem que se preocupar com o nosso desenvolvimento econômico. A produção no Brasil é problema dos brasileiros. Exato. O que eu estou dizendo é o seguinte, você desmobilizar a produção de uma série de produtos, como carros, por exemplo, então agora eu vou colocar uma tarifa altíssima sobre o México, sobre o Canadá, porque está na hora de você, empresário, vir aqui construir nos Estados Unidos e investir nos Estados Unidos. Isso não é de uma hora para outra. Isso não é de uma hora para outra. Fazer esses investimentos... Mas o decreto presidencial é. Hã? Mas o decreto presidencial é. Mas no papel aceita tudo. Não aceita, vai taxar. É isso que eu estou falando. Ele vai colocar no papel, ele vai taxar e vai gerar uma série de quebradeiras da produção americana, que depende da importação desses produtos, já com tarifas diferenciadas. Então, é isso que eu estou falando, acompanhando a repercussão da indústria americana, porque é isso que está acontecendo.